bem, então voltamos aqui para mais um bloco. Eu contava para você aqui das condutas análogas aqui, que é a apropriação de tesouro e a apropriação de coisa achada. Vou botar na tela para você, porque cada uma está no inciso. Então, vamos entender o que é cada uma delas. Né? Vamos entender o que é cada uma delas. Ó, essas figuras equiparadas aqui, elas são figuras que envolvem circunstâncias especiais. Então, a coisa acontece numa circunstância especial que torna aquela apropriação uma figura equiparada aqui. Vamos lá, vamos para o inciso 1, para a gente entender isso aqui, que é a apropriação de tesouro. Olha só, nesse caso aqui, a gente tem a tutela penal pela inobservância de uma regra do direito civil. O que acontece aqui? Olha que interessante. Aqui, o autor, ele está lá num prédio alheio. Está lá, licitamente, no prédio, tudo. Né? Aí, muito bem, ele encontra um tesouro. Né? Como o sujeito ele encontra um tesouro num prédio alheio, ele tem que entregar uma cota à parte para o proprietário do prédio. Né? Ele vai se apropriar do tesouro, mas uma cota à parte é do proprietário do prédio. Então, o sujeito ele encontra, está lá licitamente, né, no prédio. Ele encontra esse tesouro, lícito também. Ele vai se apropriar desse tesouro, lícito também. Né? Só que ele vai se apropriar da cota à parte do proprietário. E é aí que está a ilicitude. Olha que interessante. Né? E a gente começa a enxergar algumas outras coisas. Por exemplo, se o sujeito está clandestinamente no prédio, você não está falando de apropriação de tesouro. Se o sujeito está clandestinamente no prédio, você está falando de furto. Porque desde o princípio, o sujeito não tinha que estar lá. Desde o princípio, o sujeito já tem o dolo de fazer um ilícito. Aliás, falando nisso, a gente já compreende, né, que o crime é doloso. A gente já compreende que há uma possibilidade de tentativa, né, que é igual à da apropriação indébita lá do caput. Fica fácil começar a enxergar, né? Quando a gente começa a enxergar o sujeito licitamente no prédio, né? O sujeito licitamente encontra o tesouro, se apropria do tesouro, mas aí se apropria da cota à parte do proprietário, a gente começa a enxergar esse delito direitinho. E o caso do inciso 2º, apropriação de coisa achada? Olha, depois eu vou contar para vocês. A gente, na prática policial hoje, vê de monte esse delito aqui e eu vou mostrar para vocês. Aqui é a mesma coisa. Sujeito, ele encontra uma coisa perdida. Até então, encontrar alguma coisa perdida não é crime. Só que uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, que tem um prazo legal para devolver para o dono. Se você souber quem é o dono, se você puder identificar quem é o dono, você tem um prazo legal para fazer isso. Ah, e se eu não conseguir? Você tem que entregar para a autoridade competente. Qual que é o prazo desse negócio? 15 dias. O sujeito tem 15 dias para devolver isso aí, meu. Perceba que ele passa em um período licitamente com aquilo, que são esses 15 dias, e a partir do momento que passa esse prazo e ele não devolve, ele inverteu o ânimo da posse. É um crime que a gente costuma dizer que tem prazo para acontecer. O sujeito encontra o quê? O que a gente mais encontra hoje? Onde a gente mais vê isso aí? Telefone celular. O cara encontra o telefone celular da pessoa e não devolve. Não devolve. Passa o prazo, acontece o crime. Agora, veja, o achado tem que ser um encontro mesmo. Tem que ser, como eles dizem, casual. Né? O sujeito vê, encontra uma coisa perdida. Né? Por quê? Porque se o autor percebe, né, que a pessoa está perdendo a coisa, fica quieto, desde o princípio, e se apodera daquilo ali é um furto. Aquilo ali é um furto. Percebeu
que está saindo da esfera de vigilância da pessoa, naquele momento em que ela está saindo da esfera de vigilância e ele vai lá e se apodera, aquilo ali é furto. Por quê? Porque uma coisa perdida é aquilo que já está fora da esfera da vigilância da vítima. A pessoa perde o objeto ou deixa o objeto fora da esfera de vigilância, já não o encontra e aquilo está num local público. Está num local aberto ao público, ou seja, já está com as possibilidades de alguém se apoderar daquilo amplamente estabelecidas. Por que eu falo isso? Imagina que o cara esquece dentro de uma residência. Sabe que está lá dentro da residência, sabe aonde está. Nesse caso, o objeto não está exatamente perdido. Aí precisa verificar exatamente as circunstâncias. Pode, como eu falei, caracterizar um furto. E se a coisa estiver abandonada? E se a coisa estiver descartada? Olha como a gente tem que verificar qual é a condição da coisa quando a parte encontrou. E se a parte, por exemplo, encontra alguma coisa que está no lixo, que a faz presumir que não é uma coisa perdida, que é uma coisa abandonada ou descartada? A gente tem que convir que nesse caso não tem crime. Você acha que a gente não vê isso na prática? Claro que vê. Muitas vezes, o sujeito encontra o objeto nessas caçambas de demolição, por exemplo. Tem que tomar cuidado com isso, porque isso não é furto. Caçamba de demolição pode ser objeto abandonado e descartado. Sabe onde a gente vê muito isso, por exemplo? Furto em obra. O sujeito fala assim, doutor, eu não furtei isso aqui da obra, isso aqui já estava lá no descarte, estava lá no lixo. Só que era lixo. Fio, por exemplo, um monte de fio velho lá. Será que era lixo? Será que era descartado? Aí na prática, a gente já começa a ver, por exemplo, o papel da perícia no local. O perito da engenharia, por exemplo, tem que ir lá, ver se realmente aquele objeto tem uma característica de objeto abandonado, de objeto já descartado, já inservível. Ou o objeto foi, no caso de fio, por exemplo, foi arrancado dos conduítes da parede. Como foi a forma de acesso a esse material? Será que aquilo estava exposto ou estava num local reservado? Olha como essas circunstâncias de como o sujeito se apoderou desse material é importante para compreender o dolo, para compreender se há crime. De novo, aqui, o profissional do direito que está representando alguma parte num caso desse, tem que conhecer esse pormenor para compreender se há crime e se há crime, qual seria o crime. Tanto na parte da acusação, quanto na parte da defesa. De novo, material descartado, especialmente em obra, é dificílimo você precisa ter um olhar aguçado, um olhar treinado para você enxergar as configurações desse delito. E aí, quando a gente fala em apropriação de coisa achada, olha que interessante, a gente tem uma discussão do prazo. E aí a gente discute muito o prazo pela questão do celular. Eu vou mostrar para você. Olha só, a gente tem duas hipóteses do prazo. Olha aqui, ó. Sujeito, ele encontra o celular. Bumba! Encontrou o celular. Ele encontra, ele não se manifesta, não se sabe da vítima, ele não faz nada, não se esforça para nada. Passa o prazo. O que acontece? Consuma o crime. Apropriação de coisa achada. Vocês acham que eu já não vi isso acontecer? Pô, de monte. De monte. E aqui é duro até fazer a vítima entender que a gente tem um prazo, que a gente tem... que o crime se consuma no tempo. Mas você tem uma outra possibilidade aqui. O agente se apodera da coisa, e exerce, um ato de apropriação. Ele vende,
ele se recusa a devolver. Nesse caso aqui, já subsiste o crime. Não precisa passar o prazo. Né? Porque o sujeito já demonstrou que ele está exercendo esse ato de domínio já mesmo antes desses 15 dias. Veja você que essa configuração, né, de crime que se consuma, que se apresenta antes do prazo, é majoritária. Porém, devo apontar para os senhores que alguns julgados minoritários ainda insistem em dizer que não subsiste o crime enquanto não fluir o prazo. E aí, talvez seja importante o profissional que está atuando em um caso desse tipo perquirir esses julgados, compreender as razões ali da decisão, compreender as implicações daquilo, porque isso pode ter impacto no caso que você está trabalhando. Olha que é um raciocínio complexo. E, de novo, hoje, na nossa era de smartphone, na nossa era de objetos eletrônicos pequenos, né, isso acontece de monte. Isso acontece de monte, muito mais do que vocês imaginam. E exige um raciocínio sofisticado. Ou, eu não digo sofisticado, mas pelo menos qualificado disso aqui. Muito bem. Uma figura privilegiada do artigo 170. Ele fala, olha, nos crimes previstos nesse capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. E a gente tem que ir lá, voltar no 155, parágrafo 2º, né, que é o furto, chamado o furto privilegiado. Né? E ele fala o seguinte, olha, se o criminoso é primário, né, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção ou diminuir de 1 a 2/3 ou aplicar somente a multa. Então veja que aqui é um benefício para o réu, né, em função da condição da coisa, que tem pequeno valor, e da condição do autor, que é primário. Conjugando, né, essas duas condições, você tem aí a base para aplicação aqui, né, dessa diminuição até dessa substituição. Né? Então veja que ele abre essa possibilidade não só para o furto, né, mas também para a apropriação indébita, né, em todos os seus dispositivos aqui. Né? Então veja que nesse caso você pode manejar, né, circunstâncias que se apresentam, né, como matéria de defesa. Muito bem. Com isso a gente fecha, né, a apropriação indébita. Né? Agradeço a sua audiência, né, e espero que isso tenha contribuído para trazer clareza um pouco sobre as implicações desse tipo e manejar você de portas para estratégias, né, para trabalhar casos desse tipo de delito. Tá bom? Muito obrigado e a gente volta em outras ocasiões.